Olá, está começando mais um programa Sala de Opinião aqui pela TV Porto Velho, canal 12 via cabo e também pelo grupo SGC, o Sistema Gurgax de Comunicação, Rede TV Rondônia. Para todo o estado, nós estamos presentes e você sabe, nossa programação também vai ao ar para 193 universidades do Brasil. E hoje o programa Sala de Opinião está recebendo uma visita bem bacana dos oficiais da Marinha. Eu vou conversar com Alexandre Bessa e também Érica Las Casas. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Imagina, nós é que agradecemos aí essa oportunidade de estar falando aqui para vocês sobre um pouco da atividade que a Marinha do Brasil desenvolve. Primeira vez em Porto Velho, conhecendo a capital do estado de Rondônia? Sim, primeira vez. É? Primeira vez. Já deram uma volta, conheceram, sentiram o clima? Verdade. Muito rapidamente, mas deu para ter uma ideia aqui de como é a cidade. Então, gente, quem pode começar falando comigo sobre os trabalhos que vocês desenvolvem para a Marinha Brasileira e aonde que vocês ficam situados? Nós trabalhamos na assessoria de relações institucionais do comandante da Marinha, eu e a comandante Érica. Ficamos fisicamente em Brasília, né, junto ao gabinete do comandante da Marinha. E qual é a nossa participação aqui hoje, né? Nós assessoramos o comandante da Marinha em questões parlamentares, em questões junto ao Poder Executivo e junto ao Poder Judiciário. Especificamente, né, a deputada Mariana Carvalho, que é daqui de Rondônia, né, ela destinou uma emenda parlamentar com recursos para aplicação em missões aqui na região de assistência cívico-social. Então nós tínhamos a oportunidade de ter um navio aqui para prestar essa assistência e a comandante Érica, que já tinha um contato inicial com a deputada, fez o convite para que ela viesse conhecer em loco, né? E é por isso que nós estamos aqui. Comandante Érica, conta pra gente então como é que foi esse encontro, esse convite que vocês realizaram para a deputada federal Mariana Carvalho, como que vocês se conheceram? Bom, na verdade, o contato inicial com a deputada Mariana foi sobre o Programa Antártico Brasileiro, quando ela demonstrou o interesse em participar de uma viagem institucional que nós faríamos para a Antártica, mostrando as atividades que a Marinha desempenha lá. A Marinha realiza um apoio logístico a toda a pesquisa brasileira realizada no continente antártico. E ela participou conosco em 2016, fomos juntas para a Antártica numa comitiva com outros demais militares e outros parlamentares também. E desde então a deputada se mostrou bastante interessada nas atividades que a Marinha desenvolve e até ofereceu, né, ela destinou essa emenda para a Marinha sem conhecer em loco a atividade. Ela simplesmente, sabendo da atividade que a Marinha desenvolve, ela destinou essa emenda e a gente aqui agora mostrou aonde foi aplicado, o que é feita, como é feita a atividade e como que esse recurso que foi destinado por ela, ele foi investido e como que ele se reverte em proveito aí de toda a população ribeirinha que tanto necessita desse apoio e dessa assistência médica. O Érica e Alexandre, comandantes, né, os oficiais aqui da Marinha Brasileira, acho que a gente pode estar falando de valores dessa emenda e quais os serviços que serão prestados a partir dessa proposta da deputada. Na verdade, como eu disse, né, a deputada destinou uma emenda, né, parlamentar em cerca de R$150 mil para aplicação na assistência de saúde aqui da Marinha no estado de Rondônia. Então isso se reverte, seja no aplicação direta no navio, em termos de gastos, né, com óleo diesel, com insumos médicos, né, e vai junto com os atendimentos ao longo, né, do rio, a todas as comunidades aqui que habitam, né. No próximo bloco, né, o comandante do navio vai poder conversar com vocês e mensurar em quantidade de atendimentos, em termos de população, né, em números exatos assim atendidos, aí ele pode explorar mais com vocês. Aí isso é para você não sair daí, que daqui a pouquinho tem mais sala de opinião com o comandante do navio
navio agora, o navio de assistência hospitalar Carlos Chagas, o navio da Marinha Brasileira que está aqui em Porto Velho. Érica, você falou das ações que a Marinha desenvolve não só no Brasil, né, mas fora do Brasil também. Interessante saber que a Marinha do Brasil atua fora do país. Como que é a atuação da Marinha fora do país, principalmente nesse continente que você falou, que é bem gelado? Bom, é difícil a gente rapidamente aqui tentar resumir todas as atividades que a Marinha desenvolve. A Marinha está no Líbano, a Marinha está no Haiti. Temos aí também oficiais que fazem parte da missão de paz na ONU em vários outros países. E especificamente sobre a Antártica, estamos lá realizando e desenvolvendo pesquisa no continente antártico. Na verdade, o que a Marinha faz é realizar todo o apoio logístico a essas pesquisas naquele continente. Então, temos 2 navios que são deslocados, eles saem do Rio de Janeiro no período do verão antártico e ficam durante os meses, normalmente, né, de outubro a março, na Antártica, já desenvolvendo, né, apoiando os pesquisadores, apoiando o desenvolvimento das pesquisas e fornecendo aí qualquer tipo de suporte logístico a esse programa antártico, que faz parte, são vários ministérios juntos que fazem parte do Programa Antártico Brasileiro. E a coordenação logística é da Marinha. Interessante, né? O trabalho da Marinha não só no país, mas como você falou, né? No Líbano, no Haiti também, Isso, né? exatamente. Em países que nós vimos recentemente que estão passando por dificuldades, inclusive por guerras, né? Sim, com certeza. Então a Marinha, né, participa aí sob a égide de uma missão das Nações Unidas, né, tanto no Líbano quanto no Haiti, já há alguns anos, e contribuindo aí para um esforço mundial nessas regiões. E como que seria para a Marinha Brasileira se tivesse mais deputadas federais, Mariana Carvalhos, para ajudar mais ainda a Marinha? Como que vocês receberam essa proposta dela? Assim, como a gente até conversou hoje, tanto com a deputada, com o nosso prefeito aqui de Porto Velho, né, é fundamental o esforço, a aplicação das emendas parlamentares, porque isso ajuda a gente desdobrar, né, essas ações. São ações subsidiárias, né, não são subsidiárias, eu quero dizer, não são da tarefa, né, principal da Marinha com relação à defesa e à soberania nacional, mas são ações extremamente relevantes e importantes para a sociedade, né? Aqui se faz a presença do Estado, né, ali junto a comunidades tão carentes que tanto necessitam de atendimento médico, odontológico, né? Então, isso é fundamental. Isso só vem ajudar ainda mais. Com certeza. Isso vale destacar também o papel da mulher também, né, no cenário político, no cenário econômico, principalmente na Marinha também, né? Para você, Érica, como que é a mulher na Marinha Brasileira? A Marinha do Brasil foi a primeira força que permitiu o ingresso da mulher e, posteriormente, também a primeira força a promover uma oficial ao posto de oficial general, que seria na Marinha ao posto de almirante. Então, o que a gente sente é um orgulho muito grande, é ver que o esforço, a dedicação, eles são reconhecidos, que a instituição ela realmente se preocupa com o profissional, com a dedicação individual e se você se esforça, se você se dedica, o seu reconhecimento aí ele vem naturalmente. Inclusive tivemos agora no mês de março, né, um dia totalmente dedicado a vocês, Dia Internacional da Mulher. Parabéns pelo seu dia. Muito obrigada. E parabéns pelo trabalho que vocês realizam na Marinha Brasileira. Muito bem. Que é de suma importância não só para o Brasil, mas agora sabendo também o mundo inteiro. Muito obrigado, Érica, pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Alexandre, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Para a gente saber que temos pessoas como vocês que ajudam o país nessas questões. Muito obrigado. É uma honra para a gente estar aqui no estado de Rondônia, aqui na capital Porto Velho. Muito obrigado. E agora nós vamos para um rápido intervalo em Sala de Opinião. Daqui a pouquinho estamos de volta.
A Finca Vilhena, em parceria com o Instituto Aparício Carvalho, oferece bolsas de estudos de até 50%. O programa Bolsa Seduca está com as inscrições abertas. Entre no site finca.com.br/Vilhena e cadastre-se. Agende sua prova no campus da Finca Vilhena ou pelo telefone 3322-8966. Início das aulas dia 3 de abril. Finca Vilhena, a faculdade que faz a diferença no Cone Sul. Estamos de volta com o programa Sala de Opinião aqui pelo canal 12 via cabo, TV Porto Velho e também pelo SGC, o Sistema Gurgax de Comunicação, Rede TV Rondônia para todo o estado. E você sabe que também nossa programação alcança 193 universidades espalhadas pelo nosso grandioso e bonito Brasil. Estamos recebendo agora, nesse bloco, o capitão de corveta João Paulo Martins das Mercês. Ele é comandante do navio de assistência hospitalar Carlos Chagas. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Meu xará, comandante. Eu que agradeço por estar aqui. É uma honra poder estar aqui com vocês e poder, principalmente, mostrar o nosso trabalho. Vamos falar desse trabalho, então, né? Primeiramente, por que o navio de assistência hospitalar Carlos Chagas ele leva esse nome? É a tradição da Marinha dar nomes de grandes personagens que fazem parte da história do país. E no caso especial desses navios que fazem essa assistência hospitalar nessas regiões, esse nome foi dado em homenagem ao ilustre médico sanitarista Carlos Chagas, que, dentre outras façanhas, descobriu o agente causador da doença que leva o seu nome. A exemplo dos outros navios que nós temos que fazem o mesmo trabalho, que também levam nomes de grandes personagens do mundo da saúde. No bloco anterior, nós conversamos com a Érica Las Casas e Alexandre Bressa, os oficiais da Marinha, falaram desse trabalho grandioso que a Marinha faz não só no país, mas ao redor do mundo, né? Interessante esse trabalho de vocês. Sim. Esse trabalho ele começou em 1984, quando vislumbrou-se a necessidade de ter navios que pudessem prestar assistência médica hospitalar às populações que vivem nos rincões mais distantes dos rios da Amazônia. Como todos sabem, nós temos mais de 25 mil quilômetros de vias navegáveis na Amazônia, ao longo de mais de uma dezena de rios. E a grande característica desses rios são a baixa densidade populacional, e as pessoas vivem em condições que elas não têm acesso, principalmente aos órgãos de saúde dos grandes centros urbanos. Também cabe ressaltar que o regime dos rios, as condições ambientais, elas afetam muito essas populações, que às vezes se veem necessitadas de fazer mudanças, deslocamentos entre as calhas dos rios, por vítimas de cheia, de doenças e de outros fatores ambientais que levam a proporções catastróficas. Dado a isso, foi celebrado no início dos anos 80 um convênio entre a Marinha, o Ministério da Saúde e o Ministério dos Transportes para que fossem construídos navios que pudessem ser capazes de levar assistência médica, odontológica e laboratorial básica a essas populações, visando justamente aumentar a sua qualidade de vida, prover aquele atendimento básico para que pudessem ser evitadas doenças mais graves, E como a gente tem as características do poder naval, que são a flexibilidade, a versatilidade, a mobilidade, através disso, os navios foram construídos e com características tais que permitem que eles possam navegar ao longo da calha de todos os rios da Amazônia durante todo o período do ano. Capitão, antes da gente entrar de fato detalhadamente quais são os principais serviços que o navio oferece, sotaque, não me engana, é do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, há quanto tempo você está servindo, como que você foi parar nessa função? Certo, eu já tenho uma tradição, meu pai era militar, era policial militar, o meu tio foi oficial do Exército, então essa cultura militar ela já está muito arraigada na família, E eu sempre tive uma admiração muito grande pela carreira militar, que é uma carreira que me fascinou muito. Foi quando, em 1995, eu prestei prova para o Colégio Naval, que é sediado em Angra dos Reis, que é o órgão de formação, dos futuros aspirantes da Escola Naval. Lá se faz o ensino médio e os jovens de 14 a 18 anos, com o ensino fundamental completo, eles podem adentrar,
fazer 3 anos nesse colégio naval, que se situa em Angra dos Reis, para que possam depois ingressar na escola naval e a partir daí concluir o curso e se formar os futuros oficiais de marinha. A partir daí você foi parar na função de capitão Exato. de corveta? Eu me formei em 2003, em 2002, fiz a viagem de instrução em 2003, e hoje eu tenho quase indo para 22 anos de serviço pela Marinha, dos quais 7 de formação e os demais como oficial de Marinha. Eu passei por vários navios da esquadra, navios distritais e também por organizações militares que fazem planejamento, execução e avaliação de operações navais. Me formei na Escola Naval em Eletrônica e me aperfeiçoei em Comunicações e Informática. As organizações militares, têm muito dessas nomenclaturas, Explica para quem está nos assistindo, de forma para que eles entendam, por que capitão de corveta? Certo. A Marinha, exemplo das outras forças, tem as suas graduações, E, em especial, o caso da Marinha, ela tem patentes próprias, que são diferentes das patentes do Exército, da Aeronáutica e das Forças Auxiliares. No meu caso, que sou capitão de corveta, eu sou equivalente ao major nas demais forças. E fui o próximo posto da minha carreira, que é capitão de fragata, equivalente a tenente-coronel. Aí, para você que não sabia o que era capitão de corveta, agora você já sabe. Como que surgiu essa ideia desse navio de assistência hospitalar? Como eu disse, no início dos anos 80, vislumbrou-se que havia necessidade de se levar assistência médica hospitalar para essas populações ribeirinhas que vivem distantes dos grandes centros. A gente tem 25 mil quilômetros de vias navegáveis, e as condições de trânsito desse pessoal são muito dificultadas. Um trânsito em um navio convencional pode levar dias. E quando se trata de saúde, qualquer tempo pode significar a vida ou a morte de uma pessoa. Nesse caso, fruto de um convênio que existiu com a Marinha, o Ministério da Saúde, foi feito um projeto. Esse projeto ele é nacional, ele foi concebido pela Marinha, da construção de 2 navios de assistência hospitalar, onde esses navios eles são dotados de equipamentos tais que permitem o atendimento médico, aquele atendimento básico de saúde, com foco preventivo, de vacinação, com foco na profilaxia, nas palestras, e com isso a gente consegue levar um grau de qualidade de vida que evita, mitiga a possibilidade de haver doenças mais sérias. E, além disso, a gente pode ter um controle dessas endemias, que são muito comuns no ambiente amazônico, no clima tropical. Então, esses navios, como eles têm uma capacidade, eles têm flexibilidade, têm mobilidade, têm versatilidade, ele consegue chegar nos rincões mais distantes dos rios da Amazônia, levando assistência médica, odontológica e laboratorial, além do fornecimento de medicação gratuita. Capitão, onde que ele fica sediado? Os navios de assistência hospitalar, que hoje são 4, eles ficam sediados em Manaus e estão subordinados ao comando da Flotilha do Amazonas, que por sua vez é subordinado ao comando do 9º Distrito Naval, sediado na mesma cidade. A tripulação dele, como é que ele é composta? Hoje a tripulação padrão do navio é de 45 militares, sendo que na situação em que ele sai... Perdão. Sendo que na situação em que ele se faz ao Rio para atender, ele é acrescido de uma equipe médica formada por 4 médicos, 3 dentistas, um farmacêutico e um enfermeiro, além de ter uma equipe que a gente chama de destacamento aéreo embarcado, que é uma equipe com 2 pilotos, 2 ou mais, dependendo da situação, e uma equipe de manutenção, onde eles fazem toda a parte de operações aéreas. Então a gente embarca um helicóptero a bordo, que esse helicóptero é do 3º Esquadrão de Aeronaves de Emprego Geral, que também é subordinado ao 9º Distrito Naval, e a aeronave ela fica sendo um vetor extensor da nossa atividade, ou seja, ela consegue, por meio da rapidez, fazer o que a gente chama de evacuação aeromédica. Quando o paciente ele está numa situação delicada tal, em que o tempo é um fator premente para salvar a sua vida, a gente tem a capacidade de colocar esse paciente, embarcá-lo na aeronave e fazer o transporte aeromédico desse paciente até o hospital mais próximo. Olha, você que ligou o canal agora, não saia daí, porque nós estamos conversando com João Paulo Martins das Mercês, capitão de corveta, comandante do navio de assistência hospitalar Carlos Chagas. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho nós estamos de volta com o programa Sala de Opinião.
A Finca Vilhena, em parceria com o Instituto Aparício Carvalho, oferece bolsas de estudos de até 50%. O programa Bolsa Seduca está com as inscrições abertas. Entre no site finca.com.br/Vilhena e cadastre-se. Agende sua prova no campus da Finca Vilhena ou pelo telefone 3322-8966. Início das aulas dia 3 de abril. Finca Vilhena, a faculdade que faz a diferença no Cone Sul. De volta aqui com o programa Sala de Opinião, Canal 12 via cabo, TV Porto Velho e também Rede TV Rondônia, o sistema Gurgax de comunicação, Canal 17 para todo o estado. Também você sabe que nossa programação alcança aí 193 universidades espalhadas pelo Brasil. Nós estamos recebendo agora nesse bloco também capitão de mar e guerra Pedro Lima Silva Filho. Ele é o comandante da flotilha do Amazonas. Comandante, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, João. Para nós é uma satisfação. Estamos aqui operando na cidade de Porto Velho, com o navio da Assistência Hospitalar Carlos Chagas, que já realizou alguns atendimentos em 4 comunidades aqui na região. Ô comandante, antes da gente entrar nesses assuntos mais detalhados, dos serviços que o navio está prestando aqui na capital, nós já falamos um pouco, né, no bloco anterior, sobre o navio hospitalar Carlos Chagas, mas existem outros navios, comandante? Sim, eu queria dar essa notícia para você, João. Nós temos, além do Carlos Chagas, outros 3 navios de assistência hospitalar, de nome Oswaldo Cruz, Dr. Montenegro, que é homenagem a um doutor que atua no Rio Juruá, próximo ao Acre, e o navio Soares de Meireles. Esses são navios de assistência hospitalar e nós temos 5 navios que realizam patrulha nos rios da Amazônia. O João Paulo, meu xará aqui, falando já especificamente do navio de assistência hospitalar Carlos Chagas, que está em Porto Velho, sim, quais são os serviços que eles oferecem e temos números do que foi feito em Porto Velho? Sim. Além do Carlos Chagas, assim como todos os outros navios de assistência hospitalar, a nossa tarefa básica é prestar o apoio de serviços médicos, odontológicos, laboratoriais e de enfermagem às populações ribeirinhas, com consequente prescrição dos medicamentos e essa distribuição gratuita dos medicamentos. Esse atendimento ele tem um foco basicamente preventivo, profilático, visando aumentar a qualidade de vida das populações ribeirinhas e evitando dessa maneira que essas endemias típicas das regiões tropicais da região amazônica elas se proliferem. Um dado importante é a gente fazer a vacinação a bordo. Nós temos a capacidade de fazer todo o calendário vacinal para as crianças e para os adultos, mantendo assim a imunização do povo ribeirinho. Para que você tenha uma ideia, o navio suspendeu no dia 1º de março e até o presente momento já fez atendimento a cerca de 800 pessoas, com mais de 4.000 procedimentos médicos, odontológicos e laboratoriais, dentre os quais foram atendidas mais de 200 pessoas só nas comunidades adjudicadas à jurisdição de Rondônia, com mais de 1.900 procedimentos realizados, dentre os quais eu destaco mais uma vez a realização de cerca de 100 doses de vacina. Vocês chegaram então dia 1º de março, começaram Nós saímos dia 1º de março de Manaus e fomos atendendo todas as comunidades ribeirinhas. Já vieram fazendo atendimento. Exatamente. Antes de chegar na capital. Até chegar à capital. Navegando no Rio Madeira, né? No Rio Madeira, para ser mais exato. Agora, capitão de mar e guerra. Por que capitão de mar e guerra? Capitão de mar e guerra é um posto da Marinha equivalente a coronel e ele significa que é o final do posto regular. Depois de capitão de mar e guerra começam os almirantes. Quais são as outras atividades então que vocês realizam, comandante? Comandante da flotilha do Amazonas. Esses nomes são bem interessantes, Sim, são bem legais. Nós realizamos, além da parte de assistência hospitalar, nós realizamos atividade de patrulha naval, inspeção naval e patrulhamento. A patrulha naval está ligada à garantia, à defesa das fronteiras brasileiras. A inspeção naval é uma atividade típica da gente verificar os navios, da legalidade em que os navios estão na região amazônica, tipo carteira, se a pessoa que conduz a embarcação está credenciado junto à autoridade marítima, que é o comandante da Marinha, e aqui na região o capitão dos portos representa a autoridade marítima. Então, para conduzir uma embarcação,
a pessoa tem que ter uma carteira, igual a gente faz em terra quando conduz um carro, tem que ter uma carteira. E os navios, eles verificam se as pessoas estão habilitadas e verificam a condição da embarcação. A embarcação ela tem que ter umas certas características para poder estar navegando. Tem que ter capacidade de combate a incêndio, tem que ter extintores, tem que ver se as máquinas foram revisadas. E nós Tudo fazemos isso quem realiza é a Flotilha do Amazonas. A Flotilha do Amazonas com 5 navios patrulhas. São os navios Pedro Teixeira, Raposo Tavares, e Roraima, Rondônia e Amapá. Agora, João, tem a operação, tem um nome, né? Sim. Normalmente as operações desencadeadas pelos navios de assistência hospitalar, elas são chamadas de Operação ACHOP, que é a contração de assistência hospitalar, e o nome do rio, do polo de saúde em que ele vai atender. Neste caso, o nome da nossa operação é ACHOP Madeira, que é a realização das atividades de assistência hospitalar na calha do Rio Madeira. E quais são as principais dificuldades que você encontra nesse serviço que você realiza, que você presta, não só aqui em Porto Velho, como vocês estão fazendo esse atendimento já desde o dia 1º de março, né? Vieram de Manaus para cá, já realizando os atendimentos. Quais são as principais dificuldades enfrentadas? Especialmente falando do Rio Madeira, ele é um rio complexo de navegar. Ele tem um regime muito agressivo de águas, ele tem cheias muito grandes e, por sua vez, também tem secas muito severas. Então é necessário um planejamento intensivo para se fazer uma navegação na calha do Rio Madeira. Além disso, até pelo fato do nome Rio Madeira, né, nós temos a navegação feita junto a muitos troncos de madeira ao longo da calha do rio, que podem, de alguma forma, representar algum tipo de perigo à navegação. Somado-se a isso, o leito do rio ele muda muito em função dos bancos que existem, das pedras submersas, o que, como eu disse, requer um planejamento muito cuidadoso e com muita acurácia para que se possa fazer essa navegação. Além disso, a dificuldade de se fazer uma assistência hospitalar para as comunidades ribeirinhas é justamente a questão do acesso, né? O próprio Rio Madeira já tem uma característica que é comum a todos os rios, mas acentuadamente no Polo Madeira, que é a característica do deslocamento das comunidades. Eles fazem o deslocamento de uma maneira muito mais intensa, justamente por causa do efeito agressivo com que o regime de águas ele se dá. Mesmo não sendo a primeira vez, né? Porque você já esteve com o navio aqui em outra ocasião, né? Sim, eu estive aqui em 2014 apoiando o atendimento às comunidades ribeirinhas por ocasião das cheias que houve em 2014, onde o navio, eu estava na época na Oswaldo Cruz, como imediato do navio, e nós, visando atender uma necessidade do governo do estado, que foi feita junto ao Ministério da Defesa, juntamente com a Secretaria de Defesa Civil, nós dirigimos o navio direto para o cais graneleiro do Porto de Porto Velho, visando atender, inclusive, a população da cidade, coisa que não é comum que realizemos. Entretanto, em face da dificuldade logística que estava ocorrendo na época, devido à falta de acesso para a cidade, e a cidade se encontrava totalmente alagada, nós, juntamente com a Secretaria de Defesa Civil, nós atendemos não só algumas pessoas da população da cidade, bem como deslocamos por meio de aeronave, de helicóptero, uma equipe médica para fazer atendimento às comunidades circunvizinhas da cidade. Capitão de Marigueira, agora falando das dificuldades, dos principais desafios que a flotilha do Amazonas enfrenta, você à frente desse trabalho, mas antes de você responder essa questão, nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com o programa Sala de Opinião, não saia daí. A Finca Vilhena, em parceria com o Instituto Aparício Carvalho, oferece bolsas de estudos de até 50%. O programa Bolsa Seduca está com as inscrições abertas. Entre no site finca.com.br/Vilhena e cadastre-se. Agende sua prova no campus da Finca Vilhena ou pelo telefone 3322-8966. Início das aulas dia 3 de abril. Finca Vilhena, a faculdade que faz a diferença no Cone Sul. De
volta com o programa Sala de Opinião e recebendo aqui capitão de mar e guerra Pedro Lima Silva Filho, comandante da Flotilha do Amazonas, e também João Paulo Martins das Mercês. Agora eu acertei, né? Isso. Capitão de corveta e comandante do navio de assistência hospitalar Carlos Chagas. Eu tinha deixado uma pergunta no bloco anterior para o capitão de mar e guerra Pedro Lima Silva Filho. Pedro, quais são os principais desafios e as dificuldades que a Flotilha do Amazonas enfrenta? Os principais desafios são mais do caráter logístico, a preparação da viagem. A compra de medicamentos, nós investimos um valor cerca de R$2 milhões anos na compra de medicamentos, é sempre uma forma difícil, a gente tem uma parte de licitação, a compra de produtos pelos órgãos públicos sempre não é fácil. Além disso, a gente precisa ter um desafio do regime das águas dos rios da Amazônia, que impede que a gente navegue por todo o período em toda a bacia amazônica. Dando exemplo aqui de Porto Velho, o navio só pode vir aqui no período de janeiro a julho. Depois, entre julho e dezembro, é um momento sensível, devido que é um período de seca do rio, e isso se repete também no Rio Juruá, que banha o Acre, e outros rios da calha do Amazonas. Então, nossos dois principais problemas é a compra de remédios na parte logística e a bacia amazônica, o nível das águas. Você falou um pouquinho dessa questão da logística e como que você, como comandante da Flotilha do Amazonas, recebeu a informação da emenda da deputada federal Mariana Carvalho? Com muita satisfação, porque aumenta a nossa capacidade de compra, ela contribuiu com a compra não só de medicamentos, de equipamentos e a possibilidade de a gente chegar aqui a Porto Velho para fazer o atendimento à população aqui da região. Temos acordos, apoios de outras agências que a Flotilha recebe? Sim, a Marinha em si, né? Sim, a Marinha, por intermédio da Flotilha do Amazonas, a gente tem acordos com o INSS, por exemplo. É um acordo que o INSS viaja conosco e provê os benefícios que o brasileiro necessita, tipo aposentadoria, auxílio invalidez, período quando a mulher está grávida, ela recebe uma indenização, o INSS pode dar esse apoio. Além disso, a gente opera também com as polícias, tanto do estado, principalmente do estado do Amazonas, ou, se necessário, do estado do Rondônia, Polícia Federal, IBAMA, nas nossas diversas atividades de patrulha naval. Agora, você falou também da questão das dificuldades com relação ao atendimento, levar todo esse atendimento para as comunidades ribeirinhas, mas qual que é o sentimento, no final das contas, de você ver a satisfação do ribeirinho sendo atendido, agradecendo a presença de vocês? Sim, muito mais do que os números que falam por si só, a gente consegue atingir um grau de eficiência e de eficácia fruto do trabalho diuturno, de um trabalho muito bem preparado ao longo desses mais de 30 anos de operação. Eu acho que ver o sorriso do ribeirinho, ver aquela sensação que ele tem de estar sendo atendido, de estar sendo amparado, de ver a qualidade de vida dele melhorando, é muito bom. O ribeirinho, ele se sente muito feliz, ele se sente amigo dos nossos militares, ele tem a felicidade de receber a gente. Mas essa é uma atividade que não só muda a vida do ribeirinho, mas muda principalmente a vida de quem faz. Então, obviamente, ao longo desses 20 anos de experiência, ao longo de vários navios por onde eu passei, com certeza foi uma das melhores experiências que eu tive, tanto como profissional e como pessoa. Muitas crianças nesses locais? Muitas a gente acaba realizando uma empatia, né? A gente acaba se colocando no lugar dessas pessoas, vendo o dia a dia dessas pessoas, e isso faz a gente mudar a maneira de pensar na nossa vida. E as crianças podem se sentir até com uma inspiração em vocês, né? Para quem sabe no futuro também ingressarem na carreira militar. Sim, obviamente. A gente já teve casos, eu tive casos inclusive em outro navio que eu passei, de ter militares que um dia já foram atendidos pelos navios da Esperança e hoje contribuem para levar a qualidade, levar saúde aonde houver as futuras vidas que virão e que de alguma forma a gente deseja que incorporem as nossas fileiras. Muito bacana essas histórias. Qual que é o papel da flotilha na gerência desses navios? Bem, a flotilha, ela pensa a organização, distribui os navios na bacia da Amazônica. Ela escolhe, ela seleciona se vai no Rio Madeira, se vai no Rio Juruá, se ela vai no Rio Solimões. Nós preparamos a Amazônia, no acordo que a gente tem com o Ministério da Saúde,
dividimos a Amazônia em 12 polos, de forma que os navios possam ir 2 vezes em cada um desses polos. Um dos polos é aqui o Rio Madeira, e no final do polo é a cidade de Porto Velho. Existem outros polos, como no Rio Juruá, como no Rio Solimões, no Rio Amazonas, Rio Negro. Então, além dessa distribuição, nós nos preocupamos também do emprego da aeronave. Alguns navios têm emprego de aeronave e também a parceria com outros órgãos em termos de faculdades de medicina e apoio ao navio. Agora uma pergunta para a gente finalizar esse bate-papo. Quero saber, primeiramente, quem pode responder. Pode ser o Pedro, pode ser o João. Qual que é o legado que o navio deixa, não só para as comunidades ribeirinhas, mas para o Brasil? Bem, o principal legado é melhorar a qualidade da saúde da população ribeirinha. Sem dúvida, ele contribui ativamente nesses 30 anos que ele realiza esse trabalho na melhoria da saúde dos nossos ribeirinhos. Complementando? Eu posso dizer, assim, do ponto de vista do navio, complementando aquilo que eu já disse, o navio é formado por tripulantes que são extrato de nossa sociedade. Então, muitos deles são oficiais que cumprem serviço obrigatório ou serviço voluntário por um determinado período de tempo, são oficiais temporários, e eu acho que o mais importante é que esse pessoal aprende a realizar um atendimento humanizado, que obviamente passa por todo esse processo. Eles são devolvidos para a sociedade como pessoas e como profissionais mais evoluídos. Eles conseguem ver essa realidade de perto. Então, muitos desses médicos, dentistas, farmacêuticos e enfermeiros que fazem um serviço voluntário, fazem um serviço obrigatório temporário, eles vão ser novamente reinseridos na sociedade e vão ser profissionais com certeza diferenciados por essa experiência. Isso, na minha opinião pessoal, é o maior legado. E eles são multiplicadores desse trabalho. A sociedade passa, por meio deles, a saber do valor que esse trabalho tem, da importância que esse trabalho tem, de levar não só saúde onde houver vida, mas simplesmente qualidade de vida e esperança a corações e mentes. Capitão de Mar e Guerra, Pedro Lima, capitão de corveta, João Paulo Martins, muito obrigado pela presença de vocês aqui comigo. Nós agradecemos. Nós que agradecemos. E agora nós vamos para um rápido intervalo em Sala de Opinião e daqui a pouquinho estamos de volta. A Finca Vilhena, em parceria com o Instituto Aparício Carvalho, oferece bolsas de estudos de até 50%. O programa Bolsa Seduca está com as inscrições abertas. Entre no site finca.com.br/Vilhena e cadastre-se. Agende sua prova no campus da Finca Vilhena ou pelo telefone 3322-8966. Início das aulas dia 3 de abril. Finca Vilhena, a faculdade que faz a diferença no Cone Sul. De volta com o programa Sala de Opinião e agora eu estou recebendo nada mais nada menos que capitão dos portos da Amazônia Ocidental. Ao meu lado, Wellington Lopes dos Santos. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Eu que agradeço a oportunidade de poder fazer parte aí dessa programação, né? E contribuir com a informação aí que vocês acharem relevante. Vamos conhecer então um pouco do trabalho do Wellington Lopes dos Santos, capitão dos portos aqui da Amazônia Ocidental. Você cuida então da segurança da navegação, é isso? Como que funciona essa parte? Sim, basicamente as minhas tarefas principais são segurança segurança do tráfego aquaviário, né, poderia dizer assim. Então, a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição hídrica. Isso basicamente é o que nós fazemos. Como que funciona essa administração dessas áreas? É por partes? Primeiro a segurança da navegação, depois a salvaguarda da vida humana? Estão muito Tem um planejamento interrelacionados, né? Pelo menos segurança da navegação e salvaguarda da vida humana está muito relacionado. Então a gente basicamente verifica se tudo que está sendo construído nos rios aqui, eles de alguma forma vão atrapalhar a segurança da navegação. E pensando na salvaguarda da vida humana, a gente vê se as embarcações elas estão habilitadas, se elas têm a tripulação mínima necessária para aquela condução, né? Se os seus tripulantes
estão com as suas habilitações em dia, se os barcos, as embarcações estão com suas vistorias em dia, se estão com os kits de socorros em dias, como o colete salva-vida, contra incêndio, né, combate a incêndio. Então tudo isso, periodicamente, a gente está verificando. Poderíamos dizer então que seria o Detran dos rios brasileiros? Sim, o Detran do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, né? O Detran dos rios, porque se no carro você precisa que o condutor tenha a sua habilitação e o automóvel esteja em dia, né, com o seu certificado, a mesma coisa acontece com as embarcações. O senhor fica situado em Manaus, é isso? O senhor mora em Manaus? Sim, eu atualmente estou em Manaus porque a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental está sediada em Manaus. Mas eu tenho ainda 9 organizações militares subordinadas. Que respondem a você? Que respondem a mim. Eles fazem as mesmas coisas, mas se reportam a mim, e algumas atividades, por terem uma tripulação bem menor, eu acabo apoiando eles, né? Como aquisição de materiais, porque eu tenho uma execução financeira, então toda a parte necessária para adquirir material, como licitações, eu faço por lá e depois distribuo esse material para as minhas OMs subordinadas. Atualmente nós trabalhamos, temos a área de jurisdição o Acre, a própria Amazonas, Rondônia e Roraima. Essas são as áreas de jurisdição que você cuida? E eu atuo através das minhas OMs subordinadas, né? Eu tenho uma área de jurisdição própria, mas cada organização dessa também tem a sua área com os municípios, que eles fazem suas próprias programações para que possam atender essas áreas. Ministrando cursos, né? Porque uma coisa importante também na capitania é que nós temos o setor da segurança do tráfego aquaviário, mas também temos o ensino profissional marítimo. Ou seja, todo o curso necessário para que os aquaviários possam exercer as suas funções nas embarcações são feitas pela Marinha. Eu queria saber como que é feito detalhadamente, se o senhor puder explicar para a gente, como que é feito a logística da prevenção da poluição hídrica. Na verdade, a gente, através das inspeções que nós fazemos, nós estamos atentos às denúncias, ou através dessas inspeções diárias, se nós verificarmos algum tipo de mancha de óleo, ou se formos acionados, né, porque alguma pessoa viu e desconfia que ela saiu de alguma embarcação, nós vamos lá para poder verificar e autuar se for necessário. Com relação a algumas empresas que jogam produtos químicos nos rios, vocês cuidam dessa parte também ou já é algo externo? Não, estão mais voltados para a questão do hidrocarboneto, né? De óleo, né? Aquilo que vem da própria embarcação. Da própria embarcação? Ou plataformas, porque a gente considera tudo que flutua, inclusive aquelas casas que nós vemos, pontões, né? Todas essas estruturas que estão flutuando, elas também, de alguma forma, são consideradas como embarcação e se exige dela toda a certificação para que elas possam estar inscritas na capitania e estarem autorizadas. Wellington, agora, para a gente finalizar, como que o senhor, na figura de capitão dos portos da Amazônia Ocidental, recebeu a informação de que a Mariana Carvalho, deputada federal, estava destinando uma emenda para vocês? Nós ficamos sabendo porque tem um setor no distrito que acompanha essas emendas e também de uma forma não rotineira, mas tem uma programação para que eles estejam indo a Brasília, levantando dados, né, de pessoas de interesse que possam trazer emendas que venham ajudar-nos a cumprir a nossa tarefa. Isso aí pode ser tanto para a capitania quanto para a área de patrulhamento, para a área dos navios de assistência hospitalar.
Então, nossa área é muito grande, exige muitos recursos e a gente sempre procura essas alternativas, né, para que a gente possa oferecer um melhor serviço à comunidade. O Wellington dos Santos Lopes, capitão de todos os portos, foi uma satisfação imensa conversar com você aqui hoje. Muito obrigado pela sua participação aqui. Tá, muito obrigado. Agora nós vamos para um rápido intervalo em Sala de Opinião e daqui a pouquinho estamos de volta, não sai daí. A Finca Vilhena, em parceria com o Instituto Aparício Carvalho, oferece bolsas de estudos de até 50%. O programa Bolsa Seduca está com as inscrições abertas. Entre no site finca.com.br/Vilhena e cadastre-se. Agende sua prova no campus da Finca Vilhena ou pelo telefone 3322-8966. Início das aulas dia 3 de abril. Finca Vilhena, a faculdade que faz a diferença no Cone Sul. De volta com o programa Sala de Opinião e agora recebendo o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, e também a deputada federal Mariana Carvalho, ambos do PSDB. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu tinha que agradecer, né, no caso, por estar aqui entrevistando, né, vocês, né? Vamos saber desse motivo, né, saber do principal motivo, juntamente com a Marinha Brasileira, dessa emenda, Mariana. Bom, na verdade é uma grande alegria estar aqui no Sala de Opinião, sendo entrevistada por você, João. E falar que realmente essa emenda foi uma grande motivação quando a Marinha do Brasil apresentou todo o seu trabalho. E eu conheci ele no papel e eu tive a oportunidade de poder aqui em Porto Velho conhecer ele na prática e o funcionamento dessa emenda colocado atendendo principalmente a nossa região ribeirinha. Eu, como parlamentar, posso destinar emendas e escolhi destinar a Marinha Brasileira. E muitas vezes é questionada, mas destinou uma emenda parlamentar à Marinha. E eles mostram que todo esse atendimento ele é feito com muita qualidade, com muito respeito e principalmente com uma qualidade que a gente pode dizer e foi vista hoje, nesses dias todos, na prática, mostrado pela Marinha Brasileira, da forma que eles atendem, levando uma condição de atendimento dentário, atendimento médico e também dando resultados laboratoriais e o melhor que eles ainda trazem o medicamento, então além do tratamento. E quando eles chegam numa região ribeirinha, que eles encontram um caso mais grave, eles ainda têm à disposição a sua lancha e um helicóptero. Então fico muito feliz de saber que eles tiveram a oportunidade de passar aqui no nosso Rio Madeira e atenderem 12 comunidades. Sem contar também que o atendimento é realizado com muito carinho, né, Mariana? Inclusive no bloco anterior, o capitão João disse que vários comandantes hoje da Marinha receberam atendimentos anteriormente dos navios que passaram realizando os atendimentos. Esse carinho é importante no atendimento. Exatamente. Eu acho que quando faz com carinho a gente tem o resultado. E a Marinha tem sido sempre esse sucesso pela forma que ela atende e faz o seu trabalho. E as pessoas têm uma dedicação. Todos são de fora do estado de Rondônia, deixaram suas famílias para poder atender toda a comunidade ribeirinha da região norte, do Amazonas, Rondônia, Roraima, do Acre e principalmente aqui de Rondônia. Prefeito, como que foi receber a Marinha Brasileira, conhecer esse trabalho que eles realizam? É um projeto fantástico, um projeto muito interessante mesmo. Inclusive, Mariana, o comandante nos falou, o navio que nós visitamos hoje é o Carlos Chagas. Ele relatou um fato de uma mulher que se chama Carla, em homenagem ao navio Carlos Chagas, e ela, Carla, há 25 anos, ela nasceu nesse navio e recebeu atendimento médico recentemente. Quer dizer, uma história de muito tempo já que a Marinha Brasileira tem, uma relação, na verdade, com a região amazônica. E o reconhecimento aí, né? Esse reconhecimento. E dentro desse contexto, a deputada Mariana apresentou, encaminhou uma emenda para a Marinha para aplicação neste projeto, para que esse projeto pudesse ser intensificado, pudesse ser ampliado. Eu tive um prazer enorme hoje de participar, de conhecer esse navio. Na verdade, hoje o navio estava nos aguardando numa forma de reconhecimento pelo encaminhamento da emenda da deputada Mariana. Então, na verdade, o dia de hoje foi da deputada Mariana e por conta desse trabalho e dessa sensibilidade.
Eu devo destacar que o único parlamentar de Rondônia que encaminhou... Na verdade, Mariana, eu conversei com o comandante, foram 2 deputadas do Brasil apenas que encaminharam emendas para a Marinha para esse tipo de projeto. Eu não lembro o nome da outra deputada, mas aqui de Rondônia você foi a única e foi entre uma das 2 do Brasil que encaminhou uma emenda para esse projeto. E isso é muito bacana. Eu me sensibilizei muito e assumi um compromisso com a Marinha de daqui para frente, junto com a Mariana, buscar outras emendas com outros deputados, porque é um trabalho fantástico. O navio, ele tem uma tecnologia embarcada extraordinária. Você tem possibilidades de fazer, por exemplo, um exame de raio-x e transmitir via satélite para um outro centro maior, para que algum outro profissional possa configurar, contribuir para o diagnóstico. Então, assim, isso é muito legal, muito bacana. Assim, o dia de hoje foi maravilhoso. Inclusive, doutor Hildo, a comandante Érica contou como que isso começou, né, num encontro na Antártida, né, Mariana, com você. Como que foi esse trabalho? Exatamente, eu tive a oportunidade de conhecer todo o trabalho através do programa que eles fazem pela Pro Antártica e a partir disso a gente conheceu todos os trabalhos e todas as missões da Marinha Brasileira. E a partir disso eu comecei a ter uma visão diferenciada e sempre que eu puder ajudar, porque a gente sabe que o retorno existe e principalmente quem ganha são os brasileiros e principalmente as comunidades mais carentes. Agora, prefeito, é um trabalho num momento importante também aqui na cidade. Eles estão desde o início de março, já saíram de dia 1º de março de Manaus, já vieram realizando os atendimentos nas comunidades ribeirinhas. E um momento que a população está preocupada com a cheia novamente, né, do Rio Madeira, se vai ter, se não vai ter. Bom, eu estou na torcida para que não haja cheia por motivos óbvios. Me parece que não vai haver, pelas informações que eu tenho recebido. Acredito que vai ficar dentro da normalidade nesse período, são as informações que nós temos recebidas do CIPAM. Claro, nós estamos próximos, o estado é preocupante, a situação é preocupante, mas eu acredito que em mais 2 ou 3 semanas as chuvas diminuam e nós consigamos voltar à normalidade. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui, muito obrigado por esse bate-papo, Mariana. Eu que agradeço e deixo aqui principalmente o meu muito obrigada a toda a Marinha Brasileira, em nome de todas as pessoas que se dedicam a esse trabalho, se dedicam principalmente às comunidades ribeirinhas, se dedicam a todo o nosso Baixo Madeira e estão dispostos a cuidar das pessoas. Fico muito feliz de ver na prática essa emenda ser tão bem aplicada e agradecer também ao nosso prefeito por toda a sua sensibilidade e poder participar e ajudar até mesmo a gente motivar outros parlamentares a destinar emendas para ajudar o nosso Baixo Madeira. A gente precisa, e eu tenho certeza que com um prefeito atuante como o senhor, cheio de vontade e com um olhar diferenciado por nossa região ribeirinha, a gente vai fazer uma diferença muito grande no nosso município. Doutor Hildo, muito obrigado. Muito obrigado e eu tenho certeza que na próxima vinda do navio, a Prefeitura vai já iniciar uma parceria antes da chegada do navio para otimizar esse atendimento, para que realmente nós possamos aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade de ter a Marinha do Brasil cuidando da nossa população ribeirinha. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Mariana, parabéns a você e um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados e aqui nós vamos chegando ao final de mais um programa Sala de Opinião. Esperamos você no próximo encontro. Um grande abraço e até lá.